Bom, uma massa de 10 gramas de vapor de água está contida em um volume de 0,02 metro cúbico com uma temperatura de 80 graus Celsius. Tá? Então, nós temos as condições aí. Tá? Determine, letra A, volume específico, B, a pressão de saturação em bar e em kilopascal, o título, energia interna. Bom, então, o que a gente tem que ver? Determinar o volume específico já é tranquilo. O que é? Dividir o volume pela massa. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, e um outro detalhe, né? A gente tem aqui, ó, tabela de saturação da água 80 graus Celsius fornece os seguintes valores. Então, o primeiro que a gente tem que ver, tá? É um exemplo da água 80 graus Celsius. Tá bom? Vamos estar aqui. A pressão em bar é 0,4739. Volume do líquido saturado vale 1,0291 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por quilo. O volume do vapor saturado vale 3,407 metro cúbico por quilo. A energia interna do líquido saturado 334,86. A energia interna e entalpia é tudo kJ por quilo, tá? A energia interna do vapor saturado vale 2.482,2. A entalpia do líquido saturado vale 334,91. A entalpia do vapor saturado vale 2.643,7. Tá? Aqui é uma outra propriedade chamada entropia. Tá? Aqui tem as unidades, tá? A entropia do líquido saturado vale 1,0753 e do vapor saturado vale 7,6122, tá? Essa unidade é kJ por quilo-Kelvin. Muito bem. Então, é importante notar o seguinte, ó. Vamos passar para o próximo slide. O volume específico, o que é? O volume específico, ele é o volume dividido pela massa, tá? O volume em metro cúbico e a massa é em quilo, tá? Dá 2 metros cúbicos por quilo, tá? Então, esse é o volume específico dessa condição aí do vapor, tá? Vou voltar aqui um pouco na tabela. Ele falou que vale 2 metros cúbicos, então está entre esse valor aqui do volume do líquido saturado, 1,291 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo e 3,400 metros cúbicos por quilo. Tá? Então, ela está nessa temperatura, com esse volume específico, significa que está na condição de saturação, ou seja, essa massa de água aí tem a fase vapor e a fase líquida juntas. Tá? Se está na condição de saturação, é porque está nessa pressão de 0,4739 bar. Se o volume específico fosse de, por exemplo, ao invés de ter dado 2, tivesse dado 5, significa que seria vapor superaquecido. Tá? Opa! Não, na temperatura de 80 graus Celsius, tá? Se fosse o volume específico de 5, por exemplo, tá? Não, aí, bom, nem vou entrar nos detalhes, tá? Vamos supor que está aqui nessa condição, por enquanto, para não bagunçar a cabeça, né? Senão bagunça mesmo. Tá? Tem que ver se vai estar acima ou vai estar abaixo, tá bom? Isso que precisa tomar cuidado na hora de analisar. Mas tu vai ter uma condição assim. Então, ó, 2, P, a pressão de saturação, igual eu falei, né? Já que está entre aqueles valores, então significa que a pressão de saturação é a mesma, ou 47,39 kPa. Aí ele pede na letra C o título. Como calcula o título? Tá? É o volume da substância, da água, menos o volume do líquido saturado, dividido pelo volume do vapor saturado, menos o volume do líquido saturado. A gente vai pegar lá os valores, tá? Esse 2, o valor tabelado do líquido saturado, sobre a diferença entre o volume do vapor saturado e do líquido saturado, isso dá 0,58,690, tá? Ou o título vale 58,690%, ou 69%. Significa que 58,69%, né, praticamente 58,69% é constituído de vapor, em massa, tá? Não em volume. E 41,31% é constituído de líquido. Tá? Então, tem aí
41,59%, dá 41% de líquido e mais ou menos 59% de vapor. Tá? É isso que significa o título, porque a definição do título é massa de vapor sobre a massa total. Ok? E a energia interna? Como que a gente calcula a energia interna? Tá? A energia interna, ela é a energia interna do líquido saturado mais o título vezes a diferença da energia interna do vapor saturado e do líquido saturado. Joga aqui na fórmula, né? Joga a fórmula, o valor do título calculado. O resultado da energia interna é de 1.595,1 kJ por quilo. Bom? Então, ó, o exemplo 3.2. Então, ó, uma massa de 40 gramas de vapor d'água está contida inicialmente em um volume de 0,0064 metros cúbicos em um conjunto cilindro-pistão a uma pressão de 10 bar, 1 megapascal. A seguir, o conjunto cilindro-pistão é aquecido lentamente a pressão constante. Tá, ó. Sempre lembre, tentem ver assim, se o processo é a pressão constante, se é volume constante. Tá? Ali no primeiro exemplo era só para determinar a propriedade. Ele é aquecido até uma temperatura de 280 graus Celsius. Despreze a variação de energia cinética e potencial. Agora temos um pouco mais de coisinhas aí. Ó, de novo, ó, deu a massa e o volume inicial. Tá? Então aqui, ó. Agora foi. Vamos lá. Determine. Letra A até H. Mas eu vou ler essa primeira vez com vocês, tá? Ó, o volume específico inicial em metro cúbico por quilo. B, o título inicial. C, o volume final em metro cúbico. D, o trabalho realizado em quilojoule. E, a variação de energia em quilojoule. F, o calor transferido em quilojoule. G, a variação de Taupi em quilojoule. E H, o resultado do item G foi igual ao resultado do item E. Isto era esperado porque, bom, aqui está sem condições, né? O N antes do I, né? Agora tudo bem. Claro, se no primeiro momento fica difícil de entender a letra H, mas não se preocupa não, que a gente vai mostrar isso para vocês. Condição inicial, 1, massa igual a 0,04 kg, né, 40 gramas, o volume V1 0,0064 m3 e a pressão P1 10 bar. Condição final 2, a massa é a mesma, temperatura 280 graus Celsius. Bom, já que a pressão constante, esqueci de colocar, né, na verdade eu esqueci, né, como era a mesma coisa, ó, aquecida a pressão constante. Vou até colocar aqui, ó. Ó, então, ó, coloquei que estava faltando que esse P2 também vale 10 bar, ok? Muito bem. Solução. A, volume específico inicial em metro cúbico por quilo. Tá? Então, só dividir o 0,0064 por 0,04, que dá 0,16 metro cúbico por quilo. Tá? E aí, como que a gente sabe para identificar se ele é líquido comprimido, se ele está na região de saturação ou se ele é vapor superaquecido, tá? Depois eu vou comentar um detalhe nos exercícios, não, acho que não são nos exercícios, está nos exercícios, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês também da lista, tá? Uns 3 mais ou menos, que eu acho que são mais um pouco críticos, digamos assim, né? Que tem um pouquinho de coisas novas, na verdade é isso, e vou mostrar para vocês, tá? Então, ó, inicialmente, vamos entender que tem a água pode estar na forma de líquido, pode estar na forma de vapor superaquecido ou pode estar misturado, tá bom? Uma coisa assim. Misturar quer dizer, pode ter líquido e vapor junto, tá? Geralmente é mais ou menos por aí, tá? Nós vamos trabalhar com ela na fase sólida nesse curso aqui, tá? Bom, nós calculamos lá o volume específico, ok? Então, olha só, o título inicial, tá? Ó, olhando a tabela da água na região de saturação para a pressão de 10 bar, vemos que o volume específico inicial, V1, que nós calculamos no item A, vale 0,16 m3 por quilo.
está entre o volume específico do líquido saturado, esse aqui, ó, 0,0011.273 metros cúbicos por quilo, né, que é esse 1,1273 vezes 10 a menos 3. E está entre aquele, né, e esse aqui que é o volume do específico do vapor saturado, 0,1944 metros cúbicos por quilo. Então, esse 0,16 está entre esses dois valores. Ó, está aqui no meio, né? Se ele fosse resfriado e chegasse a líquido saturado, ele ia ter esse volume específico. Se ele for aquecido até aqui, ó, ele vai até o vapor saturado, ele vai ter esse volume específico, beleza? Bom, vamos continuar aí. Tá? Então nós temos aqui, ó, a pressão de 10 bar, a temperatura de saturação de 179,9 graus Celsius, ok? E aí, ó, o título será igual, ó, nós temos o volume específico. Vou voltar um pouco. Temos o volume do líquido saturado e do vapor saturado. Ainda adiante. Então, ó, o título é o quê? É o volume específico, no caso inicial, menos o volume do líquido saturado dividido pela diferença, igual no exemplo anterior. Tá? Substituindo os valores, né, o título é igual a 0,82201, ou 82,201%. Tá? Vamos pegar, arredondar para 82% só para... Né? O que significa? Né? Que existe, em termos de massa, 82% de vapor e 18% de água. Tá? Tudo bem? Deixa eu só anotar uns valores aqui, que eu já não tenho mais nada disso, tá tudo aí, tá? O título é esse aí, ó. Depois o volume inicial, ó, vou pegar o volume inicial, deixa eu pegar aqui, deixa eu só pegar aqui. A massa de 40 gramas e o volume de 0,064 metros cúbicos, tá bom? Deixa isso aí por enquanto, para a gente ver o que faz. Beleza, então, ó, calculamos o título, maravilha. Vamos para a letra C. C, o volume final. Então, ó, como ele é aquecido a pressão constante, tá, de 10 bar, desde 179,9 graus Celsius, que é a condição de saturação, até a temperatura final de 280 graus Celsius, tá? E essa temperatura é maior que essa temperatura de 179,9, é óbvio, né, porque foi aquecido, mas na pressão de saturação, a pressão de 10 bar se manteve constante, significou o quê? Que ele passou da condição de saturação para a condição de vapor superaquecido. Então a gente tem que ir lá na tabela de vapor superaquecido, que essa aqui é uma parte dela, tá? Não está toda... Não estão todas as tabelas aqui, por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada nessas tabelas, tá? Falei, dêem uma olhada, né? Vejam, vão se habituando com a tabela, para vocês verem como que é, tá? Então aqui nós temos a pressão de 10 bar, nós temos a primeira linha, é a condição de saturação, só que é a condição de vapor saturado, ó, o 0,1944 aqui, ó. Vou voltar lá na outra tabela, ó. Olha o 0,1944 aqui também. Aqui, ó, a energia interna é 2.583,6. Tá? Aqui, ó, 2.583,6. Aqui é a entalpia do vapor saturado e aqui é a entropia do vapor saturado. E depois tem para a temperatura de 200 graus, 240, 280. Só uma dica que eu vou pegar a tabela. Eu não lembro até que valor que vai. Claro, não me lembro e não sei, né? Não tem nem como saber, porque são muitos valores. Nem é preciso saber. Então, olhando lá na tabela da água, do vapor de água, vapor superaquecido, para 10 bar. Deixa eu achar aqui onde está. Está aqui, achei. Ela começa na condição de saturação e vai até a temperatura de 640 graus Celsius. Tá bom? E aí... Aí, a 280 graus Celsius, o volume específico vale 0,2480 metro cúbico por quilo,
A energia interna vale 2.760,2 kJ por quilo. A entalpia vale 3.008,2 kJ por quilo. E a entropia 7,0465 kJ por quilo Kelvin. Bom? Letra C, está pedindo o volume final. Tá? Ó, nós temos a massa e temos o volume específico, não é isso? Ó? Então, ó, volume específico vale 0,2480 m3 por quilo. Tá? Então, o volume específico final é o volume final dividido pela massa, que não muda. Então, o volume V2 é a massa vezes o volume específico, que é o 0,04 vezes 0,2480, que dá 0,00992 m3. Beleza? Bom, então temos aí. Letra D. O trabalho realizado em kJ. A pressão é constante de 10 bar, que é igual a 1000 kPa. Então, o trabalho realizado é a pressão, tá? Deixei aqui genérico, tá? Vezes V2 menos V1, a diferença de volume, tá? É a área de um retângulo. Então, 1000 kPa vezes 0,00992 menos 0,0064 metro cúbico, que esse resultado, quilopascal vezes metro cúbico, vai dar 3,5 kJ, tá? Vai dar kJ porque a pressão está em quilopascal. Se a pressão fosse pascal e o volume em metro cúbico, o resultado aqui seria joule, tá bom? Muito bem. Letra E. A variação da energia em kJ. Bom, ele está pedindo essa variação da energia em kJ. Nós temos que calcular a energia interna inicial, que que a gente pode calcular de acordo com o resultado do título, né? A energia interna inicial, a energia interna do líquido saturado inicial, mais o título inicial, que multiplica a diferença de energia interna entre o vapor saturado e o líquido saturado. E aí a gente substitui os valores, tá? Lá para aquela tabela, tá? Para a pressão de 10 bar na condição de saturação. E esse resultado dá 2.259,3 kJ por quilo. A energia interna no estado 2, tá? Que é o 2, vale 2.760,2 kJ por quilo. Tá? Essa condição aqui é a condição para a pressão de 10 bar, de 280 graus Celsius, tá? Condição de vapor superaquecido. Beleza? E a variação da energia interna, o 2 menos o 1 grande, tá? É a massa, vezes a diferença de energia interna, mas na forma específica. Tá? A massa nós temos, a energia interna ponto 2 tabelado, a energia interna ponto inicial, que é o ponto 1, foi calculada, esse resultado dá 20 kJ. Bom? A massa em quilo, aqui em kJ por quilo, quilo vezes kJ por quilo vai dar kJ. Bom? Letra F. O calor transferido em kJ. Nossa, que desprezo com a palavra desprezando. Então, vamos lá. O calor transferido é calculado aplicando-se a primeira lei da termodinâmica, desprezando-se a variação de energia cinética e a variação de energia potencial. Então, nós vamos ter essa fórmula aqui, ó, Q1 de Q de 1 para 2 menos o W de 1 para 2 é igual ao ΔU, que é o 2 menos o 1. Q de 1 para 2 é o trabalho mais a variação da energia interna, que é o 3,5 mais 20, vai dar 23,5 kJ. Beleza? Tá? Então, a gente está usando a primeira lei, né? Mas aqui não precisou entrar nem energia potencial, nem energia cinética. G. A variação de entalpia em kJ. Tá? Então, ó, vocês vão ver por que a gente vai calcular isso. Ó. A entalpia vai ser a entalpia do líquido saturado mais o título vezes a diferença de entalpia do vapor e do líquido. Tá? Então, a gente vai pegar os valores da entalpia e o resultado dá 2.419,4 kJ por quilo. A entalpia na condição final, lá para a pressão de 10 bar, temperatura de 280 graus Celsius, vapor superaquecido, dá 3.008,2 kJ por quilo.
Mesma coisa, tá? A variação de entalpia, o H2 menos H1, é a massa vezes a diferença dos Hs das entalpias específicas, tá? Substituindo os valores, deu 23,6, tá? Bom, essa diferença de 0,1 é por causa das aproximações, mas o resultado é igual, ok? Num processo a pressão constante, a transferência de calor, ou a gente pega o trabalho mais a variação da energia interna, ou faz diretamente, que a transferência de calor é a massa igual à variação da entalpia. Tá bom? Qualquer um dos dois jeitos dá certo, somente para transferência de calor em um processo a pressão constante. H, o resultado do item G foi igual ao resultado do item E. Isto era esperado, porque sim, com o erro relativo de 0,4% por causa das aproximações. Tá? Era esperado, nem falei por quê, né? Só por causa disso. Mas sim, era esperado por causa dessa questão. Né? Quando você tem um processo de pressão constante, bom, coincide, né? Se você pegar a equação da primeira lei e substituir, vai cair que o calor é igual, né, a variação da energia interna mais o trabalho, tá? E isso aí é igual à variação da entalpia, tá? Dá para deduzir essas equações, mas podem acreditar. E aqui está o gráfico da pressão em função do volume específico, tá? Então nós temos aqui a pressão em kilopascal, nós temos aqui a curva de saturação, tá bom? O ponto inicial está aqui, com volume de 0,16 metros cúbicos por quilo, tá bom? Ele é aquecido e o volume vai aumentando, porém a pressão se mantém constante, tá? Até chegar no volume de 0,2480. Por isso que o trabalho é essa área aqui sobre a curva, tá? Da pressão, ou melhor, da pressão vezes a diferença de volume específico. Tá? No caso, tem que multiplicar para a massa, porque aí nós vamos ter o trabalho em quilojúlio ou em júlio, e então é a diferença do volume como um todo, ok?